Semana 3, segunda aula, última aula teórica de movimentos uniformemente variados. Então, a gente está encerrando o segundo material teórico de aula. O primeiro material foi totalmente dedicado ao movimento uniforme. O segundo material está sendo totalmente dedicado a movimentos uniformemente variados, tá bom? O que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Teoria de lançamento vertical, tá bom? Eu vou começar aqui passando um slide para vocês. Espera um pouquinho. Eu preciso ligar o áudio. Quero mostrar para vocês um áudio, um filminho muito lindo. Aqui. Então, antes de eu executar o áudio, né, aqui o vídeo, eu quero só colocar para vocês aqui o checklist do que a gente precisa fazer no assunto, tá? Então, a gente vai conceituar queda livre. Vamos entender por que ela se chama livre. Tá? Vamos calcular tempo de queda, cálculo de velocidade terminal, a velocidade com que o corpo atinge o solo. Então, a gente, né, para fazer esses cálculos, a gente vai ter que falar das equações horárias do movimento. Então, todas aquelas equações horárias, né, que nós sabemos do movimento uniformemente variado, elas vão ser aplicadas aqui, nessa situação. E depois a gente fala de lançamento vertical, para cima, trabalha com as equações horárias também, né? Como é que você trabalha com a equação horária quando você joga um corpo para cima, né? Por exemplo. Falamos de gráfico, de posição em função do tempo, e aí deixamos os exercícios, então, para o próximo encontro, tá bom? Eu separei esse videozinho do YouTube, galera. Depois vocês podem procurá-lo no YouTube. E aí fica uma dica também. Ontem à noite, era bem tarde da noite já, eu postei no Slack, lá no ambiente onde a gente deixa os materiais, né? Eu postei na sala Outros Assuntos, eu postei um vídeo de um experimento realizado dentro de um sistema onde a gente consegue reproduzir a queda livre de um corpo, tá? Esse vídeo aqui, como o próprio título já está mostrando, ele foi feito em 1971, tá? Numa das missões Apollo. Algumas missões Apollo foram para a Lua, né? Algumas orbitaram só a Lua, outras pousaram, chegaram a pousar na Lua. E aqui o astronauta em questão, o Dave Scott, ele faz o experimento de queda livre na Lua, para que a gente observe aquela ideia, né, de que quando você abandona um corpo e esse corpo cai sob a ação da gravidade, o tempo de queda desse corpo não depende da massa dele. Isso é uma das coisas mais estranhas que a gente aprende quando você começa a estudar queda livre, né? Então, geralmente o professor, quando vai trabalhar esse assunto em sala de aula, ele traz uma questão motivadora para a gente trabalhar em sala, né? A questão é basicamente a seguinte: quando eu solto dois objetos, um objeto mais pesado e um objeto mais leve, quando eu solto os dois objetos ao mesmo tempo e de uma mesma altura, a gente consegue observar nesse vídeo que, independente da massa do objeto ser grande ou pequena, esse objeto vai demorar o mesmo tempo para cair. Não importa se a massa é maior, se a massa é menor, quando os objetos estão sob a ação da gravidade, o tempo de queda deles não depende da sua massa. Não depende da sua massa, não depende do seu tamanho, não depende do que ele é feito, tá? Então aqui a gente vai poder observar esse vídeo. A imagem não está muito boa, né, gente? Porque é um vídeo feito em 1971, então, tipo, vocês imaginam como é que eram as câmeras naquela época, né? Aqui ainda o vídeo tá meio que a cores, né? Dá para perceber que ele tem uma coloração. Então, eu vou colocar o vídeo e ele fala do experimento de Galileu, tá? Peraí, aqui, o experimento proposto por Galileu. Então, deixa eu só... Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. Opa, I peraí. guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you.
The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Tá aí. Eu, eu costumo chamar esse vídeo de Os Terraplanista Pira, né? Porque esse vídeo, ele é muito louco, né? Porque ele dá um tapa na cara de quem não acredita na ciência. Eu queria começar a nossa aula falando um pouquinho sobre esse vídeo, né? Num trecho em que ele fala, olha, não haveria melhor lugar para fazer isso do que na Lua. Não sei se vocês perceberam um dos trechos do vídeo, né? Ele fala, não há melhor lugar para se fazer essa experiência do que na Lua. Então, eu gostaria de começar a aula fazendo uma pergunta. Qual a diferença de eu fazer esse experimento na Terra e na Lua? Vocês devem imaginar que se você fizer isso na Terra, ele tinha numa das mãos um martelo e na outra das mãos ele tinha uma pena, né? Depois eu até sugiro que vocês assistam outro vídeo, tá? Quem não viu ainda o vídeo, lá na sala do Slack, dá uma olhada depois, tá? Então a primeira pergunta é a seguinte: por que a Lua é um lugar bom para executar esse experimento? O que a Lua tem que a Terra não tem? Por que quando eu faço esse experimento na Terra, eu não obtenho esse resultado? Né? Se você pegar um corpo qualquer, pegar uma pena e soltar os dois, aqui na Terra, a pena vai demorar mais para cair. Todo mundo aqui imagina que isso aconteça. Na Lua, não. Vocês perceberam que os dois objetos caíram absolutamente com o mesmo tempo de queda. Eles foram abandonados da mesma altura, não é mesmo? E caíram ali. Deixa eu ver aqui que tem gente falando. Olha lá. Falaram aqui, ó. Na Lua, eles estão no vácuo. Perfeito. O outro respondeu aqui, no vácuo. Lua, vácuo. E a terceira resposta foi, não tem resistência no ar. E a Terra tem. Exatamente. Olha lá, resistência do ar. Estão falando aqui, resistência do ar. Então, quando a gente chama uma queda de queda livre, essa palavra livre, ela é justamente em referência à resistência do ar. Então, queda livre, queda livre. A queda livre, ela tem duas características básicas, né? A primeira é uma queda sob ação da gravidade. Beleza? E a segunda informação relevante sobre queda livre é que ela é livre da resistência do ar. Do ar. Então vocês vão ficar muito atentos nos exercícios, porque geralmente quando a questão envolve o assunto, ele fala que a queda é livre, especificamente, né? Ó, queda livre, ou ele fala que a queda é no vácuo. De uma forma ou de outra, ele está dando a ideia de que não há resistência do ar, ok? Bom, outra coisa que eu queria comentar, né, antes da gente ir para as equações e tal, é falar um pouco da palavra gravidade. Gravidade. A gravidade, de uma maneira simples, o termo gravidade, ela se refere a uma força. Uma força. Então, a gravidade é uma força que um corpo exerce sobre outro. Para que um corpo exerça gravidade sobre outro, é preciso que esse corpo tenha massa. E uma coisa interessante da gente citar aqui é que, em tese, tudo que tem massa pode causar gravidade. Percebe a palavra tudo que tem massa? Inclusive nós somos corpos com massa. Então, teoricamente, nós podemos exercer gravidade sobre outros corpos. É claro que a gente não, no nosso dia a dia, né, a gente não sai na rua puxando as pessoas por gravidade. Né? Você não consegue exercer uma força de gravidade a ponto de arrastar uma pessoa para perto de você.
Por que não acontece isso? Porque a força da gravidade, ela só é, vamos dizer assim, ela só é considerável quando o corpo é muito massivo. Quando um corpo tem uma massa pequena, a força gravitacional que ele exerce é tão pequena que ela pode ser considerada desprezível. Então, na prática, embora eu tenha massa, a minha força gravitacional sobre as coisas que estão em volta de mim, ela é tão pequena que eu posso desprezar. Quando é que um corpo passa a ter uma gravidade não desprezível? Quando ele é do tamanho de um planeta. Do tamanho de um planeta, do tamanho de um corpo celeste, né? Ou estrelas como o Sol, por exemplo, são capazes de criar gravidades muito intensas, né? E a gravidade, ela dá para o corpo que está perto dela, né? Ela dá para o corpo uma aceleração. É isso que você precisa ter na tua cabeça. A gravidade é uma força, e, portanto, se ela é uma força, ela causa aceleração. Então, é muito comum a gente se referir, né, à gravidade. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, quanto vale a gravidade na Terra? Então, vamos escrever aqui, né? G na Terra. G na Terra. A gravidade na Terra, aproximadamente, ela é 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Quando você fala que a gravidade da Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, você está falando de uma aceleração. Certo? Então, o que você deve entender daqui para frente quando você ouvir o termo, a gravidade é 10? Quando um corpo é colocado perto da Terra, a Terra fará esse corpo acelerar com este valor. O que é, a princípio, né? O que é surpreendente é que essa aceleração não depende do tamanho do corpo. Então, se um corpo é muito pesado, ele vai acelerar com aceleração 10. Se um corpo é muito leve, ele vai acelerar com aceleração 10. Então, em tese, a queda ela não depende de fato da massa do corpo. Por quê? Porque quem dá a gravidade para o corpo é a Terra, para os corpos. E os corpos, estando próximos da Terra, vão estar submetidos, vamos dizer assim, à mesma gravidade. Tá? O que não significa que eles são puxados com a mesma força. Né? Aí vai outra pergunta para vocês aí. Qual é o nome da força que a gravidade exerce sobre um corpo? Tem um nome essa força, especificamente. Não vale falar força da gravidade, né? Qual é o nome da força que a gravidade exerce sobre um corpo? Peso, perfeito. Força-peso. Peso, olha lá, peso, exatamente. Ah, então o peso é a gravidade agindo. Então é óbvio, gente, que eu tenho um peso, vocês, cada um de vocês aí tem outro peso, mas quando a gente é posto a acelerar na gravidade, a gente acelera do mesmo jeito. Então, se eu cair do 10º andar e você também cair do 10º andar, se nós fizermos isso no vácuo, a gente vai demorar o mesmo tempo para cair. Certo? Isso aparentemente parece meio bizarro, mas depois a gente vai entender que isso tem lógica, tá? Absolutamente tem lógica. Tudo bem? Então, essas são as considerações iniciais, tá? Do assunto. Tranquilo? Continuando, vamos lá. Vamos seguindo o jogo aqui. Qualquer coisa vocês pedem para voltar. Aqui. Então, vamos ler aqui a frase e começar a destrinchar. Todo corpo em movimento vertical para baixo tem uma aceleração constante. Preste atenção nesta parte da frase. Todo corpo tem uma aceleração constante. Ah, então pera lá. Se o corpo tem aceleração constante, ele está em movimento uniformemente variado. Acabou. Então, todo corpo tem uma aceleração constante. Essa aceleração vale g, 10 metros por segundo, se for a Terra. Tá? Se a gente estiver, por exemplo, num lugar como a Lua, onde a gravidade é menor, o corpo vai acelerar, mas ele vai acelerar menos. Confere? Tá? O que percebemos, então, é que a queda livre trata-se de um movimento uniformemente variado na vertical, com aceleração igual a g. Acabou.
Então, o que é a queda livre? É um movimento uniformemente variado que você já sabe o valor da aceleração. Por que que isso é importante, né? Você saber o valor da aceleração? Porque se você lembrar das equações do move, então vamos lembrar das equações aqui para move. Vamos fazer uma lista aqui. Equações do move. Nós trabalhamos com 3 equações, certo? Vovó teu, então V igual a V0 mais AT. Temos o sorvetão, então S é igual a S0 mais V0T mais A sobre 2 T2, certo? Essas duas equações, elas são equações dependentes do tempo, ambas, velocidade em função do tempo, posição em função do tempo, tá? E Torricelli, V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S, certo? Tá. Quando a gente trabalha com movimentos em queda livre, a gente vai perceber que nas 3 equações há um componente, né, que é a aceleração. Ó, você tem aceleração aqui, você tem aceleração aqui, e você tem aceleração aqui. Então, significa que sem a aceleração você não escreve nenhuma equação. Concorda? Para escrever a equação do move, você vai ter que usar a aceleração, qualquer que seja a equação que você queira. Então, a gente já sabe que na queda livre, A é igual a G. Que no caso da Terra, você já sabe quanto vale. Tudo bem? Outra coisa que você precisa saber. Quando a gente trabalha com exercício de queda livre, o corpo ele não é arremessado para baixo. Eu não sei se vocês perceberam no vídeo que o astronauta ele abandona os corpos. Para que você faça os corpos caírem ao mesmo tempo no chão, você não pode lançar um corpo com uma velocidade e o outro com outra. Você tem que abandonar. Então, uma outra coisa que você precisa guardar é que o V0 é 0. Tá? Então, você toma cuidado com essa expressão aqui, ó. O corpo é abandonado. Tá? Então, ficar atentos a coisas do tipo, o corpo partiu do repouso, o corpo foi abandonado, tá? Ele está dizendo, olha, a velocidade do corpo é 0. Tudo bem? Outra coisa importante, né? Durante a descida, que é a queda livre, o movimento é acelerado. Na aula de exercícios que a gente fez anteriormente, a gente definiu o que era um movimento acelerado. O movimento acelerado é aquele onde a aceleração faz a velocidade ficar cada vez maior. Concorda? Ele é um movimento acelerado. Tá bom? Outra coisa importante para a gente citar, né? Então, vocês estão percebendo que é uma aula de move, né? Até aqui a gente não falou nada muito diferente do que foi dito. Quando a gente vai montar a função horária, nós temos uma situação aqui que é um pouquinho, você precisa tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque a nossa trajetória, ela é vertical, certo? Então, observem aqui na minha figura esse eixo vermelho aqui, ó. Isso aqui é o eixo das posições, tá vendo? Posição. Então agora eu não tenho mais uma estrada horizontal. Eu tenho uma, entre aspas, vamos colocar assim, eu tenho uma estrada vertical. Só que vocês lembram que todo movimento precisa de uma origem, toda a trajetória, né? Ela precisa de uma origem e precisa de uma orientação. Então, vai uma dica preciosa. Qual é a dica preciosa? Toda vez que você estiver trabalhando com um problema de queda livre,
Dica número 1. Adota a origem onde o corpo estava. Tudo bem? Então, para nós, o corpo ele vai sempre partir da origem. Tá? Adotem o sentido positivo da trajetória para baixo. Então, na medida em que o corpo vai caindo, a posição dele vai ficando cada vez mais positiva. Tá? Até ele atingir uma posição H. Tá vendo? Ó? Tá vendo essa posição H? O que seria essa posição H? É a posição final dele. Tá? Então, aqui eu vou colocar 2 dicas. Então, ó, dicas importantes. Dicas importantes. Então, dica número 1. Adotar S0 igual a 0. Tá? Então, não importa de onde o corpo foi solto. Ele pode ter solto de 10 metros de altura, 20, não importa. Você vai considerar sempre que ele parte da origem. Tá? E adotar o sentido positivo para baixo. Sentido positivo para baixo. Vocês entendem qual é a importância de você adotar o sentido positivo para baixo, gente? Porque se você adota o sentido positivo para baixo, quanto mais o corpo anda, mais positivo fica a posição dele, o S. Então ele cai 1 metro, cai 2 metros, cai 3 metros, cai 4 metros, cai 5 metros e assim sucessivamente. Tá bom? Beleza? Bom, adotadas essas dicas, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essas equações e transformá-las em equações para queda livre. Simplesmente. Eu vou pegar essas equações e dar uma roupagem para elas diferente. Como assim uma roupagem, professor? Eu vou montar equações de move para queda livre. Então, aqui a gente começa a perceber muitas vezes que a gente é meio que enganado nas aulas de física. Por quê? Vocês já devem ter visto fórmula de tempo de queda, vocês já devem ter visto fórmula de velocidade final. Essas fórmulas, na verdade, não existem, gente. Elas não existem. Por que elas não existem? Porque todas elas vêm derivadas dessas 3. Se você quiser obter qualquer fórmula, quer obter a fórmula de tempo de queda? A gente consegue. Quer obter a fórmula de velocidade final? Você observa. Não tem problema nenhum. Então, o que a gente vai fazer aqui é mostrar isso. Tá? Então, a primeira equação que eu vou trabalhar é a equação de velocidade. Então, ó, como que fica a equação de velocidade? Vê se você concorda comigo. A velocidade do corpo vai ser igual a... Vamos lá. Deixa eu pegar o laser aqui. Ó, V igual a V0 mais AT. Ok? Agora vem aqui comigo. Quanto vale V0 dentro do nosso contexto? Vale 0, porque o corpo foi abandonado. Certo? Quanto vale a aceleração? Se nós estivermos na Terra, G igual a 10. Então, eu vou escrever assim, ó, V igual a 10T. Essa é a equação de velocidade de um corpo em queda livre. Então, olha que interessante essa equação, gente. Veja que interessante. No instante 0, a velocidade do corpo vale 0. Concorda? Agora, imagine esse corpo caindo 1 segundo. Se você deixar o corpo cair 1 segundo, a velocidade dele vai atingir 10 metros por segundo. Professor, como é que você achou esse número? Uai, a velocidade não é 10t? Então, 10 vezes 1. Se você deixar o corpo cair por 2 segundos, a velocidade dele sobe para 20. Se você deixar o corpo cair 3 segundos, a velocidade dele sobe para 30.
e assim sucessivamente. Professor, então quer dizer que se o corpo cair durante 1 minuto, ele vai acelerar durante 1 minuto? Vai. A gravidade é muito feroz. Só para você entender como a gravidade é forte, gente, eu não sei se vocês imaginam, sabe quanto que vale 30 metros por segundo em quilômetros por hora? Só que vale 108 quilômetros por hora. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer com isso. Se você pular de paraquedas, em 3 segundos, você vai atingir aproximadamente a velocidade de 100 km por hora. Aproximadamente porque no paraquedas não é uma queda livre, né? Então a gravidade ela tem uma capacidade feroz, mas feroz, de atrair corpos com velocidade. A gravidade, e eu estou falando da gravidade da Terra, né? Que é 10. Imagina, por exemplo, um planeta maior, com uma gravidade aí o dobro da Terra, 3 vezes a da Terra, tá? Então, toda vez que você precisar calcular a velocidade do corpo em qualquer instante, você vai usar a equação de velocidade para queda livre, V igual a 10t. Tudo bem? Tranquilo, sem problema nenhum. Tá. Podem tirar print, que eu quero passar o slide. Podem tirar. Deixa eu ver se tem alguém me chamando aqui. Ah, tá, já foi. Já foi. Ué, peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidão. Pronto, gente, desculpa aí. Voltei. Peraí, agora eu vou duplicar essa tela, que eu quero fazer uma coisa aqui. Espera só um pouquinho, tá? Desculpa aí, tá, mano? Demorei para perceber. Quer dizer, se você tivesse esperando, né, já tinha perdido quase meia hora da aula. Mas desculpa aí. Tá, então, ó, aqui a gente tem, né, nessa primeira tela, as considerações iniciais, né, do que é a queda livre e como é que a velocidade evolui no tempo. V igual a 10t. Depois a gente vai montar gráfico disso aqui, tá? A gente já vai discutir um pouquinho mais essa questão aqui, que eu tenho uns paranauê para contar para vocês. Agora, eu quero trabalhar, galera, com esta equação aqui, ó. A equação de posição. Lembrando que essa posição aqui, ó, tá vendo? Esse S, ele está no eixo Y agora, ok? Então, à medida que o corpo vai caindo, esse S vai aumentando, né? E isso é uma coisa que, de repente, se você não estiver prestando muita atenção, você vai bugar a tua cabeça. Fala, peraí, professor, peraí. Como é que você está dizendo que o corpo está caindo? Então, se ele está caindo, ele está se aproximando do solo, mas você está falando que o S está aumentando? Por que o S está aumentando? Porque eu adotei de maneira proposital o sentido positivo para baixo. Então, quanto mais ele cai, maior vai ser o S dele, tá? Então, vamos lá. Deixa eu trocar de tela aqui. Vamos lá. Equação do sorvetão. A equação do sorvetão é S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado, certo? Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos maquiar essa equação. Esse S é a posição do corpo. S0 é 0, porque ele parte da origem. V0t também vai ser 0, porque ele parte do repouso. Então, como é que a posição do corpo evolui? S igual a G sobre 2t ao quadrado. Certo? Na Terra, essa equação ela fica assim, ó. S igual a 5t ao quadrado.
Tudo bem? Tá, o que significa isso? Simples, vamos lá. Vamos montar uma tabela de instante, posição. Pode ser? Vamos ver como é que a posição do corpo anda? No instante 0, posição dele, 0. Certo? Bota 0 aqui, ó. Tá bom. Onde ele vai estar daqui a 1 segundo? Bota 1 ali no tempo. Vai dar 5. Tudo bem? Onde ele vai estar no instante 2? 5 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Onde ele vai estar no instante 3? 5 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9 vezes 5, 45. E assim por diante. Percebem? Quer dizer, como ele está... Veja que interessante, né? Quanto ele andou de 0 a 1 segundo? Ele andou um deslocamento de 5 metros. Quanto ele andou de 1 a 2 segundos? Ele andou um outro deslocamento de 15 metros. Vocês estão percebendo que ele vai andando cada vez mais? No terceiro segundo, entre 2 e 3, quanto ele andou? 25. Vocês estão percebendo isso, gente? Por que ele está andando cada vez mais? Se você está pensando sempre de 1 em 1 segundo. Alguém poderia me explicar? Porque a força da gravidade e a aceleração é a mesma. Tudo bem, mas tem uma outra coisa aí. Se a aceleração é a mesma, ele está sempre mais rápido. Por isso que ele anda mais. Então, assim, no primeiro segundo, ele andou 5. No segundo segundo, como ele já estava mais rápido, por causa da gravidade que você falou, ele anda mais. No terceiro segundo, ele vai andar mais ainda. Então, quanto mais tempo ele cai, mais ele anda, segundo a segundo. Tudo bem? Isso porque ele está sob a ação da gravidade. Tranquilo? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Espera aí que tem gente chamando aqui. Não, tá certo isso, tá, beleza. Olha só. Vamos olhar para essa equação aqui, ó. S igual a gt quadrado sobre 2. E vamos isolar o tempo. Isolando o tempo. Tá? Aí você fala assim para mim, professor, mas por que você gostaria de isolar o tempo? Por que você gostaria de isolar o tempo? Vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Espera aí que eu já respondo, tá? Tem gente fazendo pergunta aqui no chat, deixa eu só terminar o raciocínio aqui que eu já respondo. Então, ó, para eu isolar o tempo, você concorda que eu vou fazer isso aqui, ó? 2 vezes S é igual a gt ao quadrado? O que eu fiz, na verdade, aqui, ó? Vê se vocês acompanham. Eu passei o 2, passei multiplicando ele. Então, fica 2S igual a gt quadrado sobre gt quadrado. Tá? Para isolar, então, o tempo, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que t ao quadrado é igual a 2S sobre g. Tudo bem? Beleza? Portanto, o tempo vale quanto? Raiz quadrada de 2S sobre g. Tá? Eu simplesmente peguei a equação do sorvetão e isolei. Quando ele atingir o solo, veja, quando ele atingir o solo, ele vai ter percorrido uma distância h, certo? Então, quando ele atingir o solo, olha o que essa equação vai virar. No solo, S
igual a H. Porque ele não vai cair para sempre, né, gente? Ele vai cair até a hora que ele atingir o chão. Então, a hora que ele atingir o chão, ele está na posição H. Só que nesse momento, o tempo, ele vai se chamar tempo de queda. Portanto, o tempo de queda, ele é igual a raiz quadrada de 2H sobre G. Tudo bem? Essa é uma das fórmulas que a gente usa bastante quando trabalha com queda livre. Mas percebam que se você não quiser decorar essa fórmula, você não precisa. Porque essa fórmula veio da onde? Do sorvetão. Deu para entender? E digo até mais. Se você quiser decorar a fórmula, fique à vontade, tá, gente? Não estou dizendo para você não decorar a fórmula. E eu digo até mais. Se você estiver trabalhando na Terra, essa fórmula fica 2H sobre 10. Concorda? Ó, olha para a gravidade aqui. Essa fórmula, gente, ela serve para calcular o tempo de queda em qualquer planeta. Porque ela é uma fórmula geral. Se você adaptar essa fórmula na Terra, o tempo de queda vale 2H sobre 10. Tá? Então, isso te ajuda, essa percepção ela te ajuda a resolver o exercício mais rápido. Por isso que, às vezes, é interessante você decorar a fórmula. Tá? Tudo bem? Peraí, vamos lá que tem pergunta aqui. Vamos lá que tem pergunta. Tem uma pergunta aqui. Dan, essa fórmula que dá o tempo de queda, se eu colocar S0 igual a H, aí transforma em tempo... Ah, cara, foi exatamente o que eu fiz aqui. É isso aí mesmo, tá? Isso, era isso, tá? Aqui estão falando uma coisa da PA, eu já vou comentar esse negócio da PA, é muito louco isso, cara. Já vamos falar sobre ele também. Quem lembrou já percebeu aqui, que tem uma galera que tá ligada no Paranauê aqui. Tudo bem? Então, ó, tempo de queda, tranquilo. Sabemos trabalhar com vovô ateu, tranquilo. Agora eu queria trabalhar com a outra equação, com essa daqui, ó. Com essa daqui, ó. Peraí, tira a print primeiro. Tira lá o print. Que eu vou ter que duplicar esse slide de novo. Peraí. Pronto. Aí eu tô detestando essa configuração do zoom aqui. Não sei por que ele está fazendo isso. Ai, tem que ficar toda hora mudando. Ai, coisa chata. Pronto. Então, ó. Primeiro, eu trabalhei com vovô ateu. Tá? Então, eu peguei essa primeira equação. Depois, eu peguei a equação do sorvetão e transformei numa equação de tempo de queda. Tá? Tempo de queda, raiz quadrada de tananã, tananã. E agora eu vou trabalhar com o Torricelli. Tá? Torricelli. Então, vamos lá. Aqui. Aqui. Torricelli. Então, o que o Torricelli nos diz? Torricelli diz para a gente que a velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Tá. Vamos adaptar. Isso aqui vale zero. Zero. Essa aceleração, ela vale G. Então, eu posso dizer que V quadrado é igual a 2GH. Tudo bem? Onde H seria o quanto ele andou. Tá? Então, esse H pode ser maior, pode ser menor, depende da altura em que o corpo foi arremessado, foi abandonado, né? Então, eu posso dizer que a velocidade do corpo, ela vai valer raiz quadrada de 2GH. Tá?
Guarda bem essa fórmula, porque quando a gente estiver na aula de energia cinética, a gente vai descobrir ela de outro jeito. É muito linda essa aula. Tá? V é igual a 2GH. Essa velocidade, a gente costuma se referir a ela como velocidade final do corpo. Então, em que situação você vai usar essa fórmula, né, de maneira geral? Quando o exercício te perguntar qual a velocidade com que o corpo atinge o solo. Por exemplo, ele fala, olha, um corpo foi abandonado em queda livre de uma altura H. Mas ele não fala quanto tempo esse corpo andou. Então, essa equação ela é boa, porque você pode calcular essa velocidade também usando o vovô Ateu. Certo? Então, lembra que a fórmula do vovô Ateu seria assim, ó, V igual a GT. Não é isso, ó? Percebe que, então, eu posso usar duas maneiras de calcular a velocidade? Quando é que eu uso V igual a GT? Quando eu tenho o tempo que ele anda. Ah, ele caiu durante 5 segundos. Ok. Se o exercício optar por não te dar o tempo de queda, o tempo que ele caiu, ele vai ter que te dar a altura. Aí você usa a Torricelli adaptada, vamos dizer assim, tá? Que seria V igual a 2GH. Tranquilo? O que é H? Estão perguntando para mim aqui. H é essa altura aqui, ó. Ó. O corpo ele foi abandonado daqui, tá vendo? Ó? O corpo ele foi abandonado daqui. Peraí, deixa eu colocar o laser que fica mais fácil vocês enxergarem. Ó. Então, respondendo a pergunta aqui. O que é o H? Tá vendo o corpo aqui, ó? Ele foi abandonado desse ponto. Como ele vai cair, o que a gente fez no começo da aula? A gente considerou que ele está partindo da origem. Então, aqui, ó, é a origem do corpo, na nossa trajetória. Como ele parte daqui para baixo, a gente considera que conforme ele cai, ele está se afastando da origem. Então, H, na verdade, é o chão. Né? Isso pode, às vezes, bugar a nossa cabeça, porque foi o que eu estava falando agora há pouco, né? Professor, você está dizendo que, então, o chão não é altura zero? Não. Para nós, a altura zero é da onde ele saiu. Ele saiu lá de cima. Então, eu vou considerar que ali é a altura zero. Conforme ele vai descendo, ele vai andando cada vez mais. Então, H, na verdade, seria essa distância aqui, ó. Tá? Beleza? Por isso que eu coloquei aqui nesse slide, ó, eu não sei se você já tinha entrado na sala, deixa eu mostrar para você esse slide aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó. Olha para essas duas coisas que a gente colocou aqui no comecinho da aula, ó. Toda vez que eu vou trabalhar com queda livre, ó, eu vou adotar que ele parte da origem, então a posição inicial dele é 0, seria daqui, ó, e ele vai descer, tudo bem. Então a gente vai considerar que para baixo é o sentido positivo. Então, quando ele cai 1 metro, para a gente, essa altura aqui vai ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, até atingir a altura final dele, que seria o chão, tá? Não sei se ficou claro, senão você pode me perguntar de novo aqui, tá? Eu te explico novamente. Tudo bem até aqui, moçada? Podem tirar print desse outro slide também. Tá. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Dá uma olhada nessa tabela que nós acabamos de construir aqui. Essa tabela aqui, ó. Aqui a gente está monitorando a posição do corpo de 1 em 1 segundo. Tá vendo? 1 em 1 segundo. Tá? Aqui, ó. E aí, fazendo as contas aqui, a gente percebeu uma situação. Quer ver? No primeiro segundo, ele andou 5. Tá vendo? No segundo segundo, ele andou 15. No terceiro segundo, ele andou 25. Tá? Pode não parecer, mas esses números aqui, eles têm um padrão. 5, 15, 25. E eu consigo provar a existência desse padrão. Tá? Então, o próximo slide ele vai trazer para a gente uma situação muito particular do movimento em queda livre. Ele vai trabalhar com essa ideia de que os deslocamentos a cada 1 segundo ou a cada 2 segundos, não importa, eles obedecem um certo padrão.
E eu quero descobrir esse padrão aqui, tá bom? Então, olha só o que eu vou escrever aqui, ó. Aqui. Olha que interessante essa frase, ó. Para qualquer move com V00, então quer dizer, quando o corpo cai em move, partindo do repouso, os espaços percorridos em intervalos de tempo iguais são proporcionais a D, 3D, 5D. Como assim, professor? Eu não estou entendendo o que você está falando. Dá uma olhada aqui, ó. Volta aqui. Quanto ele andou no primeiro segundo? Ele andou 5. Tudo bem? Quanto ele andou no segundo segundo? 3 vezes 5. Perceberam isso? No primeiro segundo ele andou 5. No segundo segundo ele andou 3 vezes 5. No terceiro segundo, ele andou 25. Certo? Andou 5 vezes 5. Então, os deslocamentos, eles formam uma PA. Uma PA. Primeiro termo, 5. Segundo termo, 3 vezes 5. Terceiro termo, 5 vezes 5. Quanto ele iria andar no próximo segundo, gente? Alguém arrisca aí? Pode escrever no chat. Se a gente mantiver esse padrão aqui, quanto ele vai andar no próximo intervalo? 35. 7 vezes 5. Gente, se você sabe isso, você consegue resolver exercícios muito difíceis de maneira muito rápida. E eu vou provar para você por que isso é assim. Eu vou provar. Apesar de que a gente já provou aqui, né? A gente já provou. Mas sempre tem aquele tipo de aluno que fala assim, professor, mas e se o corpo não estiver na Terra? Se o corpo não estiver na Terra, os números não serão esses. Mas ele obedecerá ao mesmo padrão. Porque o problema é que tem uma gravidade por trás da história. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente prova que isso é assim, tá? Então vamos lá, peraí. Deixa eu trocar aqui o slide. A prova dele é muito chique, gente. A dedução disso aqui é muito legal. Ó, para a gente deduzir essa brincadeira, ó, tá aqui o desenho, ó. Vamos primeiro focar no desenho, ó. Então aqui você tem um instante qualquer zero, com velocidade zero. Aí eu deixei o corpo cair um certo intervalo de tempo. Não precisa ser 1 segundo, tá, gente? Esse intervalo de tempo pode ser 2 segundos, não importa. Então, nesse primeiro intervalo, ele anda D. Tá bom? Se você deixar o corpo andar mais um outro intervalo de tempo igual ao anterior, ele vai andar 3D. Se você deixar ele andar mais um intervalo de tempo, aqui, olha, entre 2T e 3T, tá vendo? Ó? Ele anda 5D. A gente já discutiu por que ele está andando mais, né? Porque o cara está acelerando. Então está cada vez no maior pau. Bom, como é que a gente prova isso? Prova é por gráfico. Tá? Gente, se o corpo está em queda livre, você concorda comigo que a velocidade do corpo ela tem que obedecer à equação V igual a GT? Onde o que seria G? A gravidade do planeta. Se for a gravidade da Terra, 10. Se for a gravidade de um outro planeta, sei lá qual é o valor. Mas o fato é que V igual a GT. Tranquilo? Tá. Então, vamos imaginar o seguinte. Gráfico de velocidade em função do tempo. Tudo bem? Ele partiu do repouso. Então, ele partiu, ó, o gráfico parte da origem. No instante T, quanto vale a velocidade do corpo? A velocidade do corpo vale GT. Certo? Quando T vale T, é muito estranho falar isso, né? Quando T vale T, quanto vale a velocidade? GT. Se o tempo for 2T, a velocidade vai valer quanto? 2GT. Opa, peraí. 2G
t. No instante 3t, a velocidade do corpo vale 3gt. E assim por diante, né, gente? 3gt. Vamos colocar só até o 4t, vai. 4t. Vale 4gt. Tudo bem? Agora, olha que bonitinho isso, gente. Veja só. Eu vou pintar uma parte aqui do gráfico. Tá vendo essa parte que eu pintei aqui? O que acontece se eu calcular a área dessa parte, gente? O que eu acho? Área do gráfico de velocidade por tempo. O que a gente ganha de presente? Apareceu aqui. O que ele andou. Então, ó, isso, olha lá, distância, posição, deslocamento, desloque, delta S. Teve um que escreveu aqui, delta S, exato. Então, pera um pouquinho, vamos fazer uma conta aqui juntos? Você concorda que se eu calcular essa área que está em branco, eu tenho que achar esse deslocamento aqui, ó? Tá vendo esse deslocamento aqui, ó? Se eu calcular a área desse triângulo branco aí, desse triângulozinho branco, eu acho o deslocamento, certo? Então, vamos lá. Vamos calcular essa área? Eu vou chamar essa área de S1. Como é que eu calculo a área de um triângulo? É a base. Quanto vale a base do triângulo? Ó, a base vale T. Tá vendo isso aqui, ó? A base vale T. E a altura vale quanto? GT. Então, eu vou colocar aqui, ó. Base vezes altura. Nossa, peraí, gente. Desculpa aí. Base vezes altura dividido por 2. Então, o primeiro deslocamento dele, que eu vou chamar de S1, ele é GT² sobre 2. Tudo bem? Isso aí seria o equivalente na nossa figura ao que a gente está olhando como isso aqui, ó, D. Tá bom? Agora, olha a minha ideia, galega. Galega, eu vou calcular a área desta parte amarela aqui, ó. Tudo bem? Eu vou chamar essa área de S2. Se eu calcular a área S2, teoricamente falando, essa área tem que me dar isso aqui, ó. Quanto ele andou nesse trecho só. Só entre T e 2T. Concorda comigo? Então, vamos calcular essa criança aqui, ó. S2 é igual a... Aqui tem que tomar cuidado, hein? Porque essa figura é um trapézio. É um trapézio. Então, é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Concorda? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Agora, presta atenção aqui, gurizada, para não se perder. Responde para mim rápido aí no chat. Quanto vale a base maior desse trapézio aqui, ó? Quanto vale a base maior desse trapézio? Estou respondendo aqui. Vale 2gt. Perfeito. Ó, a base maior, para quem não está conseguindo enxergar, ó, é isso aqui, ó. Isso é a base maior. 2gt. Confere? Quanto vale a base menor? A base menor é esse toquinho aqui, ó. Ela vale gt. Confere? Quanto vale a altura do trapézio? Vale t também, ó. Então, olha a conta que eu vou fazer, ó. Base maior mais base menor. Antes que alguém pergunte, tá? Isso não é um 9, gente. É uma letra G, tá? É que a minha letra G ela é muito feia. Eu não consigo fazer direito. Então, a base maior mais base menor vezes... Quantos que vale a altura?
A altura vale T, certo? Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui, galera? Olha que legal. Quanto vale S2? Ó, 2GT mais GT dá 3GT. 3GT vezes T dá 3GT ao quadrado dividido por 2. Escuta, olha para isso aqui, por favor. Olha quanto ele andou primeiro. GT ao quadrado sobre 2. Olha quanto ele andou no outro. 3GT quadrado sobre 2. 3GT quadrado sobre 2. Tá? Vamos calcular só mais uma. Só para a gente se ligar de vez no negócio. Ó. Agora, perdão, eu vou calcular essa área aqui, ó. Quanto ela tem que valer de cabeça? Se tudo der certo. Quanto tem que dar essa área? Ih, morreram, peraí. Quanto tem que dar essa área? Ninguém? Então vamos fazer. Ah, peraí, apareceu aqui. Isso! Ah, olha, veio direto. É que tá com delay, agora entendi. Tem que dar 5GT quadrado sobre 2. Exatamente. 5GT quadrado sobre 2. Vamos fazer o teste. Vamos ver. Deixa eu fazer só um comentário. Vocês estão percebendo que física não é tão foda quanto parece? É que é muita matemática envolvida. Mas tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. É só a gente ter um pouco de calma. É sim, não é não. Para de denegrir a coisa. Não vai zoar o barraco aqui. Ó, S3. Vamos lá. Quanto vale a base... Opa, peraí, que eu comi o gráfico aqui. Calma aí, gente. Aqui, ó. Vamos lá. Base maior. A base maior agora vai ser essa daqui, ó. Base maior mais base menor. Então, você tem, ó. Base maior mais base menor. Tudo isso vezes a altura sobre 2. Então, fica assim. S3 é igual a 5GT quadrado sobre 2. Tá? E a coisa caminha dessa forma. Tá? Onde isso se aplica? Num corpo caindo, ai. Num corpo caindo. Quando a gente for fazer um exercício, vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso. Na folhinha de vocês, depois, como eu vou deixar... Por isso que eu quis deixar para vocês essa semana. Eu queria muito, mas muito de coração, que vocês tentassem fazer os exercícios. Lá nos exercícios, se não me engano, acho que é o exercício 16 ou 17, ou 17 ou 18, vão exigir exatamente que você faça esse raciocínio. Eu não consigo ver por que a altura é T. Ah, vamos ver aqui, ó. Ó, dá uma olhada aqui, para quem não está conseguindo enxergar a altura, ó. Olha para o trapézio aqui, ó, querida. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o trapézio. Onde eu estou circulando aqui com o mouse, ó, é o trapézio, tá? Então, ó, essa parte do trapézio aqui, ó, é uma base dele. Tá? Ah, professor, mas isso aqui não é altura? Não. As bases são os lados paralelos, tá vendo? Ó? Então, isso aqui é chamado de base maior no trapézio. E isso aqui é chamado de base menor do trapézio. São os lados paralelos. Isso aqui, ó, é a altura do trapézio. Né? Isso é a altura do trapézio. Tá? Aqui, ó, você tinha uma altura aqui, ó, também, ó. Isso aqui era um trapezinho amarelo, ó. Você tinha uma alturinha aqui. Então, todos esses trapézios, eles têm a mesma altura. Por que eles têm a mesma altura? Porque a gente está trabalhando de T em T. Sei lá, a cada 1 segundo, a cada 2 segundos, a cada 3 segundos.
Tá? Tudo bem? Então, ó, a gente pode deixar a coisa mais nerd do que ela já é. Adoro. Olha o que está escrito aqui nessa frase, ó. Para um move com V0 igual a 0, os espaços percorridos em intervalo de tempos iguais são proporcionais a D, 3D, 5D. Quanto vale esse D, na verdade? Então, a coisa é GT quadrado sobre 2. Depois, 3 GT quadrado sobre 2. Depois, 5 GT quadrado sobre 2. Depois, 7 GT quadrado sobre 2. Assim por diante. Então, aquilo que você chama de D, que você decorou na aula do cursinho, vale isso, ó. Vale isso. Tá? D de decorou. Tá bom? Perguntas até aqui, gente? Beleza, então eu vou trocar aqui o slide, tá? Vamos seguir o baile aqui. Exemplo. Vamos lá. Cálculo do deslocamento a cada 1 segundo. A gente já fez essa conta lá atrás, hein? Só que agora, o que eu sei, que eu aprendi? Como é que evolui os deslocamentos, né? Então, vamos escrever aqui, ó, deslocamentos. GT quadrado sobre 2. 3GT quadrado sobre 2. 5GT quadrado sobre 2. 7GT quadrado sobre 2. Tá? Se ele quer o deslocamento a cada 1 segundo, quanto vale tempo? O T vale 1. Certo? 1 segundo. Então, o que você vai fazer para calcular os deslocamentos? É só substituir aqui. Então, vamos lá. Primeiro deslocamento. 10 vezes 1 ao quadrado sobre 2. Quanto ele andou, então? 5. Faz a conta aí, ó. No primeiro segundo, ele anda 5. Que a gente já tinha descoberto isso, né? A gente já tinha descoberto. Tá, agora, vamos ver o segundo segundo. 3 vezes 10, 1 ao quadrado, sobre 2. Então, aquele intervalo, que é de 1 em 1 segundo, você vai substituir em todos os termos da nossa PA. Ó, aqui, aqui, aqui. Então, agora o segundo termo da nossa PA, né? Vamos chamar de segundo termo da PA. O primeiro termo tinha sido 5. Tá aqui. Que não é bem uma PA, né? Se for analisar. Aqui, eu tenho 3 vezes 10 vezes 1 ao quadrado sobre 2 dá 5. 3 vezes 5, 15. Terceiro termo, que aí a gente vai descobrir que não é bem uma PA. 5 vezes 10 vezes 1 elevado ao quadrado sobre 2. Tá? Que vai dar 25. Então, quando a gente abre, a gente percebe que não é bem uma PA, né? Aqui, ó, o último termo, vai, só para a gente fazer. O quarto deslocamento, 7 vezes 10 elevado à primeira, 7 vezes 10 vezes 1 elevado ao quadrado, perdão, sobre 2. Olha lá. Isso aqui tudo dá 5, né? Então, 7 vezes 5, 35. Então, tipo, meu, quem não sabe isso, não consegue fazer o exercício que vai aparecer na lista. É o 18, né? Estavam falando que era o 18. Eu acho que tem 2, se não me engano. Tem o 18 e o 17, ou é o 18 e o 19, enfim.
tá? Mas eu queria de verdade, assim, que vocês tentassem fazer depois, tá? Esses exercícios, tentando olhar para o que a gente está discutindo aqui, tá? Talvez você tenha dificuldade nas primeiras vezes que você tentar fazer isso. Qual a sugestão que eu te dou? Que você, quando for estudar esse assunto, tente fazer isso que eu estou fazendo aqui sozinho. Tenta montar o gráfico, tenta calcular a área, porque isso vai internalizar na tua cabeça. De uma coisa totalmente absurda, isso vai começar a se tornar uma coisa muito óbvia. Mas isso só vai acontecer se você treinar sozinho, tá? Tudo bem? Podemos trocar aqui? Agora eu vou provar para vocês uma coisa muito legal. Você pode falar para mim assim, Dan, mas isso só funciona se você tentar fazer de cada 1 segundo? Não. Você pode escolher o intervalo de tempo que você quiser, tá? Então, ó, eu vou trocar aqui. E nós vamos fazer agora, olha só, a pergunta é a mesma, só que, ó, o deslocamento a cada 2 segundos. Então, é mais ou menos assim. Quanto ele anda nos primeiros 2 segundos? Quanto ele anda de 2 até 4 segundos? Então, agora, ao invés de eu trabalhar com intervalo de tempo de 1 em 1, eu vou trabalhar de 2 em 2. O que é que não muda? O que é que não muda? GT² sobre 2. Segundo deslocamento, 3 GT² sobre 2. Terceiro deslocamento, 5 GT² sobre 2. E assim caminha a humanidade, certo? A única diferença neste caso é que o tempo vale 2. O tempo vai valer 2, então é de 2 em 2. É o de sala. É o de sala. Na verdade, tem os dois. Tem o de sala e tem o de casa. Tá? Tem os dois. Em casa também tem lá. Então, ó, agora o meu intervalo de tempo, T, é igual a 2. Certo? A gravidade continua valendo 10. Então, vamos para o primeiro termo. Então, o primeiro termo é 10 vezes T² dividido por 2. Tá? Então, o primeiro deslocamento, que seria isso aqui, ó, tá? Esse toquinho aqui, ele vai valer 10 vezes 4, 40, dividido por 2 dá 20. Então, ele anda 20. Isso aqui seria o nosso D, né? Se a lógica se mantiver, o próximo deslocamento tem que ser 60. Então, vamos lá. Próximo deslocamento. 3 vezes G vezes T² sobre 2. Isso aqui é igual a... Mesma coisa lá. 10 vezes 2² dá 40, dividido por 2 dá 20, vezes 3 dá 60. 3D. Sacaram a ideia? A única coisa que muda, gente, é o quanto ele anda de tempos em tempos. Se você pegar um intervalo de tempo maior, ele vai andar mais. É mágico, né? Puta, eu adoro, cara. Eu falo pra vocês, isso aqui é muito louco, gente. Isso aqui é muito louco. Na boa. Vocês não gostam porque vocês têm dificuldade. E porque não ensinaram isso pra vocês também. O professor, ele chega lá e fala, ó, decora essa merda aí. Decora aí, é 3D, D, 3D, 5. Ninguém entende nada do que tá acontecendo. Mas se você para fazer a conta, você fala, caraca, é isso. Tá? Só mais um, vai. Ó, 5 GT² sobre 2. Tá vendo, ó? Agora vai dar 20 vezes 5, 100. Olha lá, 5D. 5D, olha lá. 5D. E assim por diante. Então, você já entendeu que a brincadeira é guardar isso aqui, ó. Se você guardar isso aqui, mano, já era. Você vai fazer qualquer exercício de queda livre, por mais foda que ele seja. Tá? Tudo bem? Perguntas? Tranquilo?
Ai, gente, eu fico tudo arrepiado quando eu dou essa aula. Bom, vamos lá. Vamos seguir. Lançamento. A gente tá chegando no final da aula, viu? Estamos chegando na curva, na última curva. Tudo isso que eu te contei serve para quando você pega um corpo e solta. Pum, ele cai. Agora a brincadeira é outra. Agora eu quero pegar um corpo, jogar ele para cima, ele vai subir e descer. Acabou. Essa é a ideia. Tudo bem? O que muda nessa situação? Bom, o que muda é o seguinte, né? Primeiro que eu tenho dois movimentos. Subida e descida. São dois movimentos. A gente fala dois movimentos, né? Porque num deles ele vai frear e no outro ele vai acelerar. Então é nesse sentido. Mas é um movimento uniformemente variado, de ida e volta. Vocês devem lembrar que na aula anterior, a gente estava fazendo exercício, e acho que em umas 2 ou 3 questões, o exercício pedia para a gente calcular em que instante ele inverte o sentido do movimento. Aqui é um caso super comum. Se eu vou jogar um corpo para cima, gente, eu tenho certeza que ele vai cair. Entende? Se ele vai... Só que para ele cair, ele tem que inverter o sentido do movimento. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Qual é o problema nesse caso aqui? A gente precisa de uma origem e de um sentido positivo. Então, veja onde que a coisa complica. Na queda livre, deixa eu voltar um pouquinho aqui, por favor. Ó, na queda livre, qual era a dica que eu tinha dado para você na abertura da aula? Falei, olha, queda livre, adota que ele parte da origem e adota que para baixo é positivo. Sentido positivo para baixo, ele parte da origem. Quando você estiver trabalhando num exercício onde você vai jogar o corpo para cima, o que você vai fazer? Vamos lá. Aqui. Dicas. Então, vamos escrever aqui dicas. Dica. O corpo está partindo de baixo, tá? Então, ele vai partir de um H0, tá vendo aqui, ó? Geralmente, galera, o H0 é o solo. Ah, um corpo é arremessado a partir do solo. Então, você vai considerar que a origem é o solo. Origem é o chão. É o chão. Então, tipo, se o corpo partir do chão, ele está partindo da origem. Tem exercícios que ele joga o corpo a partir de uma altura inicial. Aqui, tá? A uma altura inicial. Então, você vai adotar a origem como sendo o chão. Outra coisa que você vai adotar, sentido positivo para cima. Para cima. Tá? Beleza? Bom, a partir do momento que você adota que o sentido positivo está para cima, a gente precisa observar, então, o movimento em dois momentos. Então, ó, a partir daqui a gente tem subida. Então, vamos lá. Se o sentido positivo é para cima, galera, você concorda que na subida a velocidade é positiva? Porque ele está indo a favor da trajetória. Tudo bem? Só que na descida, a velocidade troca o sinal. Ah, então peraí, Dan. Na subida, eu tenho um movimento progressivo? Sim. Porque nós adotamos para cima como sendo positivo. Tudo bem?
Calma que tem uma pergunta boa aqui. Essa pergunta é muito boa. Espera que eu já respondo. Na descida, o movimento é retrógrado. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte. Subida progressivo, descida retrógrado. Tá. Só que, peraí, galera. Tem uma outra coisa aqui que a gente precisa considerar, que é a aceleração. Escuta, a gravidade, ela não atua sempre para baixo? Tudo bem? A gravidade atua sempre para baixo. Não importa se o corpo está subindo ou descendo, a gravidade está para baixo. Tudo bem, não tem problema. Se a gravidade está para baixo, você concorda comigo que ela está apontando para o sentido negativo? Então, a gravidade na subida é negativa e na descida também. A gravidade, ela não inverte o sinal, pelo amor de Deus. Quem inverte o sinal é a velocidade. Tudo bem? Ou seja, na subida, a gravidade, ela está atrapalhando o corpo. Então, o movimento é progressivo, retardado. Por isso que ele freia. Então, ele vai parando até frear. Aí ele para lá em cima. Inverte o sentido do movimento. Quando ele inverte o sentido do movimento, portanto, ele começa a descer, a gravidade passa a ajudar a velocidade, percebe? Ele começa a acelerar. Deu para entender o lance? Tá? Tem uma pergunta aqui, eu vou fazer a pergunta, não sei se já respondi, mas de qualquer forma eu preciso fazer. A pergunta foi a seguinte, ó, prof, por que o sentido positivo é para cima se ele sofre resistência da gravidade? São duas coisas independentes. Ele não sofre resistência da gravidade. A gravidade ele não resiste a nada. A gravidade ela pode acelerar ou desacelerar. Essa é a primeira coisa que eu queria pontuar. Segunda coisa que eu quero pontuar é o seguinte: o sentido da trajetória, quem dá somos nós. Nós. Eu escolhi que para cima é positivo. Aí você fala assim para mim, Dan, mas você escolheu que para cima é positivo porque você quis? É. Quer dizer, não é bem porque eu quis. É porque eu acho mais fácil trabalhar assim. Por quê? Porque ele não vai primeiro subir e depois descer? A lógica é essa. Se você joga um corpo para cima, a lógica é, primeiro ele sobe, depois ele desce. Então, como ele sobe primeiro e depois desce, eu quero que já na subida ele seja positivo. E tem uma outra coisa que eu quero que você perceba. Qual seria o problema? Não é um problema, tá? Mas ele ia dificultar muito os exercícios se eu quisesse adotar para cima negativo. Vamos supor que eu queira adotar para cima negativo, tá? Escuta, se eu estou pedindo para a gente considerar que ele parte da origem aqui, ó, se isso aqui é a origem, e você adota que para cima é negativo, vai acontecer uma coisa muito chata. Por quê? Quanto mais alto ele andar, mais negativa vai ficar a altura. Você vai começar a trabalhar com valores negativos aqui. -5, -6, -7, -8. Vai ficar muito chato. Se você quiser adotar para cima negativo, tranquilo. Só que aí a gravidade fica positiva, porque ela está para baixo. Então, não importa, no final das contas, o que a gente percebe? Não importa se o sentido positivo está para cima ou para baixo. O que a experiência vai mostrar para nós é que adotar o sentido positivo para cima tornará as contas mais confortáveis. Por quê? Porque você vai ter que se preocupar com a questão da velocidade trocando de sinal. Tá? Na subida ela é positiva e na descida ela é negativa. Tranquilo? Perguntas até aqui, gente? Peraí que tem pergunta aqui. Tá, beleza. A gente vai perceber isso com mais clareza, né? Essa questão que você me colocou aqui,
na hora de fazer os exercícios. Você vai ver como na hora que a gente termina de fazer o exercício, você vai falar, puta, é verdade, ainda bem que eu coloquei para cima positivo, tá? Então, acostumem dessa forma, tá? Queda livre, para baixo positivo. Arremesso para cima positivo, tá? Queda livre, eu saio da origem, a origem é lá em cima. Na queda livre, a origem é lá em cima. No arremesso para cima, a origem é aqui embaixo, tá? Por que a gravidade é negativa na volta? Porque a gravidade ela continua sempre puxando o corpo para baixo, não puxa? A gravidade, como a gravidade ela não troca de sentido, se você disse que tudo que está para cima é positivo, você concorda que na subida a gravidade continua para baixo. Na descida, a gravidade também está para baixo. Né? Para a gente trocar o sinal da gravidade, seria muito bizarro a gente imaginar. Por quê? Trocar o sinal da gravidade seria dizer assim, uma hora a gravidade te puxa, outra hora ela te empurra. Na verdade, não acontece isso. A gravidade me puxa na subida. Então, essa setinha aqui, ó, ela nunca vai mudar. Ela continua sempre apontando para baixo. Peraí, deixa eu apagar isso aqui, gente. Que eu tenho medo que vocês tirem print com essa coisa aqui. Então, ó, eu quero que para cima seja positivo. Então, a ideia é pensar assim. Se para cima é positivo, tudo que estiver subindo, positivo. Tudo que estiver descendo, negativo. Concorda? Como a gravidade está sempre para baixo, não tem por que ela trocar o sinal. Na verdade, se você parar para pensar, a gravidade faz a velocidade trocar o sinal. Por quê? Porque na subida, ela vai diminuindo a velocidade. Na descida, ela vai aumentando a velocidade. Só que ela vai ficando mais negativa, né? A gente vai mostrar isso no gráfico aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar os gráficos e talvez isso fique um pouco mais claro, tá? Então, ó, repetindo. Por que eu não troco o sinal da gravidade? Porque a gravidade é constante. Ela não muda. Os efeitos dela é que são diferentes, né? Qual é o efeito da gravidade na subida? Retardar o movimento. Qual é o efeito da gravidade na descida? Acelerar o movimento, tá bom? Então, a gravidade em si, ela é constante, tá? Beleza? Ah, legal. Tá, que bom. Muito bem. Podem tirar print. Tirando o print. Aqui. Gráficos. Então, a gente está encerrando a aula, tá? A gente vai encerrar a aula aqui. Ah, volto, perdão. Aqui. Ah, nada, imagina. Vocês vão perceber que nos exercícios de arremesso vertical, né, para cima, você não tem formulinha pronta, que nem, tempo de queda, velocidade final, não. Você vai trabalhar no exercício como se fosse um move qualquer. Então, na hora que a gente for fazer as questões lá na aula, vocês vão ver que a gente vai montando as equações. O que você precisa saber? Equação de velocidade, Torricelli, tá? Coisas desse tipo, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, o que está faltando para a gente alinhavar tudo isso? Trazer essa perspectiva que a gente discutiu aqui em gráfico. Tá? Então, o que você precisa saber? Gráfico de posição, gráfico de velocidade para queda livre. Então, são dois gráficos aqui. Posição e velocidade para queda livre. Depois, gráfico de posição e velocidade para arremesso vertical. Tá? Então, vamos lembrar aqui como é que a coisa funciona. Na queda livre, o corpo parte em direção ao solo. Então, aqui o solo. Certo? E a gente, por uma questão que eu já expliquei, né, que é uma questão de conforto na hora de fazer o exercício, a gente considera que o corpo partiu sempre da origem.
tá? Ele vai andar uma altura h num tempo de queda tq, certo? Então ele vai cair num tempo de queda que é 2h sobre g, tá? Agora vamos parar para pensar um pouquinho. Como é que é a equação horária dessa criança? S igual a 10t, 10 não, peraí. Ó. S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Não é mesmo? Tá. A gente sabe que o S0 é 0. Ele partiu sempre do repouso. E a gravidade é 10, não é? Então, a posição do corpo, ela vale 5t quadrado. Esse é o gráfico de queda livre. Tá? Quando você põe isso no sistema de eixo, você vai encontrar uma coisa assim, ó. Num instante t qualquer, qual é a posição do cara? 5t quadrado. Conseguem perceber aqui um pedaço de uma parábola? Tá vendo? Ó? Isso aqui é um pedaço de uma parábola. Tá? Beleza? Esse aqui. Tranquilo? Esse é o gráfico de queda livre. Posição em função do tempo na queda livre. Tá. E o gráfico de velocidade? Bom, o gráfico de velocidade ele vai para uma outra função. V igual a V0 mais AT. Gráfico de velocidade. Não é mesmo? Nesse caso, gurizada, V igual V0 é 0. A aceleração é 10, então 10t. Função de queda livre, né? Velocidade em função de tempo. Queda livre. V igual a 10t. É uma reta. Tá? Num instante t qualquer, a velocidade do nosso querido vale quanto? 10t. Olha que bonitinho, gente. O que que dá se eu tirar a área desse gráfico aqui, ó, queridos? Se eu tirar a área desse gráfico aqui, ó, o que que eu encontro? Eu encontro exatamente a altura. Quer ver? Vamos tirar a área desse gráfico? A área é o ΔS. Como é que eu tiro a área de um triângulo, gente? Não é base vezes altura sobre 2? Então vamos lá? Consegue enxergar aqui quem é a base? Ó, a base é isso aqui. Isso é a base. Tá? É o T. Isso aqui, ó, essa parte vertical aqui, ó, é a altura. Capite? Então, ó, fica base vezes a altura sobre 2. Isso aqui é o ΔS. Olha lá quanto deu ΔS. Base vezes altura, 10t quadrado, dividido por 2, 5t quadrado. Olha que bonitinho. Tá aqui, ó. Então, quer dizer, quando você tira a área do gráfico, você tem que encontrar quanto ele andou, ó. Quanto ele andou. Tudo bem? Beleza. Perguntas? Eu tenho uma outra pergunta. Peraí. Olha para essa reta. Ela tem uma inclinação, não tem? Ela tem uma inclinação. Percebe que essa inclinação, ela forma um ângulo. Aqui, ó. Tá? Nossa, ficou muito feio esse ângulo. Aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Se eu chamar esse ângulo de alfa,
eu posso afirmar que a tangente de alfa é a aceleração. Né? Lembra que a gente estudou isso no Movie. Num gráfico de velocidade por tempo, a inclinação do gráfico está relacionada à aceleração do corpo. Se a curva é muito inclinada, reta, né? Ele acelera muito. Se a curva é menos inclinada, é porque ele acelera menos. Então, a tangente deste ângulo é exatamente o valor da aceleração do corpo, que nesse caso vale G, tá bom? Beleza? Então, eu estou trazendo toda a teoria do Movie para um estudo de caso, tá? Podem tirar print para a gente ir para o último slide. Aqui. E quando a gente trabalha com arremesso vertical para cima? Bom, quando a gente trabalha com arremesso vertical, galera, o que muda, né? O solo, ele passa a ser a origem, certo? O corpo, ele é arremessado com uma velocidade inicial, tá bom? Ele sobe, atinge uma altura máxima, e volta a cair. E volta a atingir o solo. É um movimento vai e volta, certo? Outra coisa importante, a gravidade, ela está para baixo. É aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco, né? A gravidade, ela sempre vai apontar para baixo. Tá bom? Outra coisa que a gente também combinou, né, no arremesso vertical, é que para cima eu quero que seja positivo. Tá bom? Beleza. Como é que vai ficar o gráfico? Perdão, o gráfico de posição. Bom, para a gente montar o gráfico de posição, vamos escrever aqui o sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Tudo bem? Vamos supor que o corpo parta do solo. Suponha que o corpo partiu do solo. Se o corpo partiu do solo, isso aqui vale 0. Tudo bem? A velocidade inicial dele não é 0. A velocidade inicial dele, gente, se a velocidade inicial dele for 0, ele não sai do chão. Então, a equação que a gente tem que pôr no gráfico é uma equação da seguinte característica, né? S igual a V0t. Agora, presta muita atenção no que eu vou fazer agora. Menos 5t quadrado. Muita atenção. Por que menos? Porque como eu adotei que para cima é positivo, a gravidade está para baixo, ela é negativa. Ah, professor, mas a gravidade é 10. Por que você colocou 5? Porque na fórmula é A sobre 2. É a metade da aceleração. É a metade da aceleração. Então, se a aceleração é 10, eu ponho 5t quadrado. Tá? Ô, gente, é claro que eu não consigo montar essa função de maneira muito detalhada, porque eu não sei o valor do V0. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza. A concavidade dela é para baixo. A concavidade dela é para baixo. Por causa do sinal negativo desse 5. Tudo bem? Vocês que têm aula de função de segundo grau, vocês sabem que se esse termo que está ligado no t quadrado for positivo, a concavidade é assim, ó, para cima. Se o termo que está ligado no t quadrado for negativo, a concavidade é para baixo. Então, o nosso movimento,
ele vai ter assim, pode falar, pode escrever aqui que eu estou te ouvindo, tá? O nosso movimento, ele vai fazer isso, ó. Nossa senhora, Danilo do céu, pelo amor de Deus. Perdão. Pronto. Você pode, por favor, explicar de novo por que é negativo? Você deve estar falando da aceleração, né? Ele é negativo porque eu quis que ele fosse negativo. Eu quis que ele fosse negativo. Quando é que eu decidi que a gravidade era negativa? Quando eu admiti que tudo que tiver para cima é positivo. Então, por exemplo, ó, essa velocidade aqui, ó, deixa eu te mostrar uma coisa. Tá vendo essa velocidade aqui, ó? Ela é positiva. Mas ela é positiva porque eu determinei que isso aqui é positivo, ó. Tá? Automaticamente, como eu escolhi que isso aqui é positivo, para cima é positivo, qualquer coisa que estiver apontando para baixo tem que ser negativo. Por isso aqui veio o sinal de menos, ó. E aí, aquilo que você perguntou em cima disso, né, que você fez uma outra pergunta aqui, você falou assim, é porque ele é retardado? Na verdade, o fato dele ser retardado é consequência da aceleração ser negativa. Né? Então, assim, eu adotei para cima positivo, ponto. Como eu adotei que para cima é positivo, a aceleração está com o sinal contrário, porque ela está para baixo. Aí você pode falar para mim assim, Dan, e se você quisesse adotar para cima negativo? Para pensar. Se eu adotasse que para cima é negativo, você concorda que a aceleração seria positiva? Você também teria um movimento retardado. Então, é uma coisa muito bizarra. Você adota o que você quiser. O que importa nesse contexto é que a aceleração tem que ter o sinal contrário. Então, se eu adoto para cima positivo, aceleração negativa. Se eu adoto para cima negativo, aceleração positiva, tá? Beleza. Agora, olha só que interessante aqui uma coisa, ó. Esse tempo aqui, ele é importante, ó. T. Eu vou chamar de TS. TS. Esse TS é o tempo de subida. Então, eu vou escrever aqui, ó. TS é o tempo de subida. Gente, a gente não precisa fazer muito esforço para perceber uma coisa. Nesse instante aqui, ele está na posição de altura máxima. Tá? Esse ponto, se vocês lembrarem bem lá da matemática, ele se chama vértice da parábola. Vértice da parábola. Você tem o x do vértice, que seria o tempo de subida, que você consegue até calcular ele, né? O x do vértice é menos b sobre 2a. E tem o y do vértice, que é a altura máxima, menos delta sobre 4a. Então, toma cuidado com esse tipo de questão, tá? Às vezes, você, para achar o tempo de subida, você vai ter que pensar no x do vértice. Às vezes, para achar a altura máxima, você vai ter que pensar no y do vértice. Então, a matemática está presente aqui, tá? Mas uma coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte. O vértice da parábola, gurizada, ele divide a parábola em duas partes iguais. Essa parte aqui, ó, ela é simétrica à parte 2 aqui. Por que que isso é importante que você saiba? Por quê? Ele demora um certo tempo para subir, concorda? O tempo que ele demora para descer é o mesmo. Então, tá vendo esse ponto aqui? Esse ponto é o ponto em que a pedrinha subiu, inverteu o sentido e voltou para o solo. Ela vai voltar no solo nesse instante aqui, ó, 2TS. Tá? O 2TS
é o que eu chamo de tempo de voo. Voo. Tá? Então, se a bolinha demora 2 segundos para descer, ela vai demorar 2 segundos para subir, ela vai demorar 2 segundos para descer. Se a bolinha demorar 5 segundos para subir, ela vai demorar 5 segundos para descer. A única diferença é que na subida ela vai freando e na descida ela vai acelerando, por causa da bendita da gravidade, que não troca o sinal nunca. Quem troca o sinal é a velocidade. Tá conectando as coisas agora? Tudo bem? Beleza. Fechou? Muito bem. Para encerrar, mesmo, como é que fica o gráfico de velocidade? Olha, gente, na subida, o movimento não é retardado? Então, ó, subida. Então, subida. O movimento é progressivo, retardado. Ou seja, a velocidade começa positiva e vai caindo. Ele está freando. Quando ele atingir o tempo de subida, ele não vai estar na altura máxima? Ali ele para, ele inverte o sentido do movimento. Lembra do exercício da aula anterior? Qual é o instante em que ele inverte o sentido do movimento? Então ele para. A partir daqui, ele começa a descer. Quando ele desce, a velocidade não troca o sinal. Então o movimento passa a ser retrógrado e acelerado. Olha como faz sentido isso no gráfico, gente. Quando ele começa a descer, o gráfico faz isso, ó. Até ele atingir o solo. Quando ele atingir o solo, gurizada, adivinha qual vai ser a velocidade dele? Tchan, tchan, tchan. Alguém pode me dizer? É você me dizer o valor da velocidade e chamar o Uber. Para ir embora. Qual a velocidade com que ele atinge o solo novamente? Ih, consegui pegar vocês em uma pelo menos? Olha. Ah, então eu vou colocar aqui, é isso? Então sou eu que vou colocar. Tá bom, vou colocar então. A velocidade aqui, galera. Ah, peraí, responderam. Ah, que bosta. Ah, 10T, na verdade, com o sinal trocado, né? Com o sinal trocado. Na verdade, a velocidade com que ele vai chegar no solo é menos V0. É exatamente o valor com a velocidade com que ele saiu, só que com o sinal trocado. E a gente percebe isso por causa do próprio gráfico. O gráfico não é uma reta, gente. O gráfico é uma reta. Então veja que interessante. Ele demora um tempo para subir. E depois ele demora o mesmo tempo para descer. Então, como o movimento ele é espelhado, vamos chamar dessa forma, se ele sai com uma velocidade de 20, ele vai voltar com uma velocidade de 20. É claro que aí nós estamos levando em consideração uma questão importante, né? Não há perda de energia. Está no vácuo. Na vida real, isso não acontece. Por quê? Porque quando você joga um objeto para cima, durante a subida e a descida, ele vai perdendo energia. Então, ele vai cair mais lento. Agora, se você fizer isso no vácuo, ele sobe e desce com a mesma velocidade. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? E aí, só para terminar, juro que é a última coisa, eu queria que vocês me respondessem duas coisas. O que eu encontro se eu calcular essa área aqui, ó?
O que eu encontro se eu calcular essa área amarela? Eu encontro exato, o pessoal está escrevendo aqui Hmax, é verdade. Só que eu vou escrever de outro jeito. Eu vou escrever que é o delta S da subida. Tá bom? É o quanto ele andou na subida. Tá. E se eu calcular essa área aqui, ó? Essa área. Essa área é o delta S da descida, que é igual. Só que, na verdade, ele vai dar negativo, né? Ele vai dar negativo. Porque na descida, ele está no movimento retrógrado, não está? Quando o movimento é retrógrado, ele está andando para trás. Se eu somar as duas áreas, dá zero. Dá zero. Porque para pensar um pouquinho, gurizada. Se ele sobe e desce, qual é o delta S total dele? É zero. Porque ele saiu de um lugar, subiu. Então, na subida, a área é positiva. Na descida, a área é negativa. Mas como essas áreas são iguais, a soma dá zero. Tá? Tudo bem? Beleza. Perguntas, gurizada. Puta, eu acho que eu acabei aqui. Eu não tenho mais o que falar, não, tá? Eu até achei que a aula fosse ser um pouquinho mais rápida, mas acabou que ela se estendeu mais do que eu imaginava. Mas, assim, a gente conseguiu explorar tudo de Move. Não tem nada que a gente não tenha falado, tá? Vocês podem se sentir absolutamente seguros em relação a isso. O que não significa também que vocês vão chegar lá e fazer todas as questões, tá? Beleza? Fechamos, então? Podemos para o nosso lanchinho.